Bora lá, nação, para as informações do Flamengo. Fabrício Bruno a caminho do Cruzeiro e o atacante Juninho do Karabag se tornando o novo reforço do Flamengo. José Boto deu declaração nesta quarta-feira falando sobre o projeto do Flamengo para a temporada 2025. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil. Já coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje, as últimas informações do Flamengo. O que eu tenho de informação, o Cruzeiro e o Flamengo já chegaram a um acordo quanto ao valor que vale o zagueiro do Flamengo, perfeito? Perfeito, informação igual a minha. Só que o formato de pagamento não está encaixado. O Flamengo gostaria, o Cruzeiro toparia pagar em 4 vezes. Não eram 3? 4 vezes. O Flamengo quer 50% na frente. O Flamengo queria 100. É. Viu que não vai ser possível. Agora não, eles acertaram o valor, certo? O valor está certo. O que falta é o seguinte, eu quero 50%, o Flamengo pediu 50% na frente. Aí o Cruzeiro falou, deixa eu estudar aqui, vou pensar. Enquanto isso, está lá o jogador. Enquanto isso, o Fabrício Bruno está com esse peso na cabeça, não sabe se apresenta no Flamengo. Não, se apresentou. Já se apresentou? Se apresentou, se vai para os Estados Unidos, se não vai para os Estados Unidos. A questão é se viaja. Mas a viagem é amanhã, né? Eu acho que é sexta-feirazinho a viagem. Mas ele pode viajar, porque o Cruzeiro também está lá. Ele, de repente, se ele for vendido por Cruzeiro, ele já se apresenta lá. Não, peraí, calma, não embola as coisas, não. O fato até aqui é o Fabrício se reapresentou. Ele vai ter que viajar com o Flamengo. Vai viajar com o Flamengo, se não for... Aí é o seguinte, o Flamengo paga a passagem de ida, o Cruzeiro paga a passagem de volta. Aí, George, tudo se resolve no futebol, George. Boa noite pra você. Boa noite, Dani, Pascoalzinho. Pois é, eu acho que assim, a gente fica sempre nesse período do ano, não tem jeito, né? A gente fica na expectativa de começar um programa com o anúncio de contratações, né? Com a confirmação, com a formalização dos negócios. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Muitas vezes é no final da janela que as coisas acabam acontecendo de fato, porque todo mundo joga e puxa o mais que pode. Puxa para um lado, outro estica para o outro. E aí tem uma hora que alguém larga, né? Que alguém fala, não, tá bom. Melhor vender por isso do que não vender, ou melhor comprar por isso do que não comprar. O fato é que acho que assim, a gente tem várias informações e vários jogadores envolvidos nessas notícias de transação que tem se repetido, né? Então são esses mesmos jogadores já há umas boas semanas, né? Fabrício Bruno, Andreas Pereira, Rony, Zé Rafael, sempre mais ou menos com os mesmos destinos. Então, assim, são coisas que acho que algumas devem acontecer de fato, né? Ainda que, como eu falei, todo mundo que vende jogador, que compra jogador, tenta fazer o melhor negócio até o último momento. É negociação que vocês querem falar? É de contratação que vocês querem saber? O Boto deu a segunda entrevista dele hoje ótimo, pelo Flamengo. Eu tô adorando. Mas a primeira ele abriu mais o jogo. Nessa, o Boto já malandramente deu uma segurada. Vamos ouvir um trechinho da entrevista para a gente começar o assunto. A questão aqui é, todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre 2 campeões na Europa. Fala-se muito disto, 2 campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais
e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. No começo da entrevista, logo na primeira pergunta, ele fala assim, não adianta vocês me perguntarem, porque eu não vou responder sobre contratações em nomes, né? E aí vai todo mundo ali tentando uma informação aqui, outra ali. Tem uma parte da declaração dele que me agrada, Jean. Só uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, o Pascoal falou isso aqui fora do ar e eu guardei para lembrar de falar no ar. Não é a gente, não é a imprensa. Ele está falando de 40 milhões de torcedores que estão esperando contratações. Então, existe ali uma pressão em cima do Flamengo que é feita pela própria torcida. Mas eu gosto da ideia de você não fazer contratações absurdas, pensando só em mostrar em janeiro e que depois você não vai usar no time ou que vão acabar tendo mais dívida ao longo da temporada do que utilização, porque tem um que vai voltar, porque tem outro que volta para ponta esquerda. Então, assim, como é que você vê essa declaração? E a gente já falou aqui, alguns reforços precisam chegar. Sim. Então, Dani, eu sou suspeito até porque ontem eu falei aqui nesse mesmo lugar, eu sei que o Pascoal discorda de mim, pode discordar à vontade, mas assim, eu falei aqui que o Flamengo, de fato, tem que olhar para o seu elenco, tem que olhar para as necessidades, para as carências e para o tamanho do jogador que ele precisa trazer. O tamanho do jogador que ele precisa trazer, acho que tem que ser definido pelas necessidades. Sim. E não para agradar torcida e imprensa. Eu falei essa frase aqui ontem e acho que ele repete a frase hoje falando de imprensa e de torcida. Eu acho que ele tem toda a razão do mundo. Assim, a torcida do Flamengo se acostumou com as contratações de grandes estrelas, de jogadores renomados o tempo todo, mas a verdade é que até por ter se acostumado com isso, você olha para o elenco do Flamengo e não diz que o Flamengo precisa de uma grande estrela como centroavante. Não precisa de uma grande estrela. Uma grande estrela talvez acabe criando mais problemas do que soluções a partir do momento que você tem talvez a maior estrela nessa posição no futebol brasileiro hoje, que é o Pedro. Então você precisa de outro tipo de jogador para essa posição. Estou citando o exemplo do centroavante, porque foi bastante discutido ontem. A carência, a necessidade da contratação do zagueiro, essa eu acho que é maior, sobretudo se o Fabrício Bruno for embora. Aí você precisa de um cara grande, porque zagueiros você tem uma troca constante. Mas eu acho que assim, do ponto de vista do profissionalismo, do início do trabalho dessa gestão, eu acho assim, ela é muito menos festiva, é muito menos oba-oba, é uma coisa mais profissional, sabe? E acho que a figura do Boto, para mim, tem deixado isso muito claro. É óbvio que o futebol brasileiro tem tantas particularidades e idiosincrasias que você pode, num determinado momento, ver a coisa ruir, não dar certo. A gente nunca sabe, né, se os trabalhos vão dar certo. A gente já viu muito trabalho bom, com lógica profissional, dar errado no futebol brasileiro e vice-versa. O próprio Flamengo é exemplo disso, né? Sim. Lá atrás, quando ganhou títulos que foram títulos quase que por acaso, né? Porque vamos pagar a dívida com o Adriano, vem aqui, joga e não sei, e acaba sendo campeão, e o técnico escolhido de uma maneira meio... Então, assim, eu acho que é importante, pelo menos nesse início de trabalho dessa nova gestão, e sobretudo nas falas do Boto, perceber que existe uma lógica a ser seguida, o que vai basear a contratação não é o nome do jogador, não é a pressão da torcida, não é a pressão da imprensa. O que vai basear, o que vai determinar quem vai ser ou não contratado é a necessidade do Flamengo. E, de fato, eu acho, como disse o Boto, assim, ele falou da questão financeira, não é uma questão, né, preocupante, mas também não tem dinheiro sobrando para você sair torrando, e o Flamengo não tem grandes necessidades. Pode vir a ter, sobretudo, se o Fabrício Bruno for de fato negociado. O Zinho tem falado com algumas pessoas, né, Zinho? Eu acho que, assim, não estou julgando o profissionalismo aqui, porque isso eu acho muito profundo, mas existe uma mudança de postura e uma mudança de olhar para o gasto com o futebol. É uma austeridade que é pregada por essa diretoria, nos termos do olhar crítico e de um especialista que foi trazido, que é o Boto. Está na mão dele, foi ele que indicou o Juninho, o Felipe vai lá, conversa com o atacante no sentido de trazê-lo. Você acha que está correta essa postura, Zinho, essa declaração que o Boto traz hoje? E mais do que isso, assim, você gosta deste novo modelo para o Flamengo?
Assim, Dani, eu acho que assim, ele concordo com ele nesse sentido de pés no chão, de você não gastar por gastar, você ir buscar um grande nome, para quê? Por quê? Tem que ter a necessidade. Então, acho que ele está certo. O Flamengo tem um elenco muito bom. O problema é só o seguinte, tem alguns jogadores que estão voltando de contusão. Assim, o principal, porque acho que o Cebolinha volta antes aí, vai conseguir jogar ainda nesse semestre. A grande dúvida é o Pedro. Então você já perdeu o Gabigol. E não ter o Pedro, no mínimo até maio, você vai ter que jogar com um jogador improvisado, mesmo que contrate o Juninho e tal, porque não acredito que vai começar de titular o Carlinhos, pela pressão que tem em cima do jogador. E o Juninho, se for contratado, vai chegar e buscar o seu espaço. Então, eu acho que o Boto, ele está trabalhando muito com o Felipe Luiz, no sentido assim, o Pedro volta, nós vamos ter ele para o Super Mundial, para o restante do Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, não vai ter para a final da Supercopa, né? Isso aí, e nenhum jogador contratado também ficaria difícil, porque é no dia 2 de fevereiro. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que vocês estão até elogiando esse profissionalismo, acho muito legal, essa coisa de uma responsabilidade, mesmo um clube que tem uma arrecadação enorme, e o Flamengo vai continuar tendo no ano, só com o Super Mundial, Pascoal, 50 milhões de dólares de euros que vai ganhar? Para entrar em campo na primeira rodada, né? São 30 milhões de dólares. Então, assim, vai ter arrecadação, o Flamengo se não for o que mais arrecada, está no top 2, mas acho que é o que mais arrecada. Vai ter dinheiro em caixa, eu acho que já tem dinheiro em caixa, o clube não está devedor, e mesmo não sendo fã da diretoria anterior, ele acaba fazendo um elogio à direção anterior, porque se o elenco não precisa de contratação, se o elenco já tem um elenco extraordinário, é pontual, é porque a diretoria passada deixou um elenco maravilhoso, contratou bem, contratou certo. Então a gente também tem que fazer justiça, né? Se o cara chega com os pés no chão, que não precisa contratação, mesmo perdendo jogadores como o Davi Luiz e o Gabigol, é porque foi feito um bom trabalho para montar um elenco. Então, acho que assim, está certo. Reconhece que esse elenco foi bem montado, é reconhecido por todos nós que é o melhor elenco, sul-americano no mínimo. Então não tem esse desespero. É ver os jogadores que tem que se recuperar, como eles voltam. Se voltar bem, aí que não precisa mesmo. Não vai precisar. Agora, se vender o Fabrício Bruno, vou de novo bater nessa tecla. Tem que contratar. Eu estou com o Jean Oddi, a gente falou ontem. Não adianta ir para um campeonato com 2 zagueiros titulares e um garoto na reserva, muito pouco, mesmo para o primeiro semestre. Estou com o Tetra. Eu já acho que tem que contratar independentemente da saída do Fabrício, porque... então são 2 zagueiros para a senhora? Não. Um zagueiro. Teria que contratar sair, um zagueiro. 2. Não sei, Pascoal, porque eu acho que o Pablo é uma incógnita. Na passagem que ele teve anteriormente, ele não teve uma boa atuação. Então não dá para contar. Tá prevista pra quando, mas Dani? Já está treinando. Do Pablo. Já está treinando. Ele estava emprestado ao Botafogo, já está treinando. O que eu acho Só que ele está nesse time aqui, que vai ficar no Rio de Janeiro para a disputa do Carioca. Ele não está viajando para pré-temporada. Mas eu acho que dá para você... Dá tempo de você ter uma noção de que Pablo você tem de volta do ponto de vista físico. Porque assim, ninguém discute a qualidade do Pablo. Agora, faz tempo que o Pablo não é o Pablo. Então eu acho que ele precisa jogar, ter os minutos em campo, ainda que no Campeonato Carioca, porque a partir dali você consegue, e você, quando eu digo você, assim, menos a gente assistindo os jogos desse Campeonato Carioca no começo, que são, né, jogos realmente do nível baixo, e mais quem está acompanhando no dia a dia. Agora, para mim não tem dúvida que se o Fabrício Bruno sai, aí realmente... Eu confesso a você, assim, eu até discuto sim, eu não acho que o Pablo, em boa forma, está à altura do Fabrício, em boa forma. Acho que já existe uma discrepância muito grande um desnivelamento entre os dois. De nível técnico ali. Então, por isso que eu acho que já teve
teria que ter um zagueiro de qualquer maneira, porque o Cleiton é um menino muito jovem. Então, beleza você integrar, beleza você confiar, mas tem que ir com calma. Então, já acho que teria que ter mais um zagueiro de qualquer maneira. Nessa fala do Boto, ele me surpreendeu em duas situações, né? Primeira situação, que ele não vai fazer contratação para alegrar a torcida. Gente, ô Boto, falar um negocinho para você, tem 40 milhões atrás de você. Então, 40 milhões de torcedores atrás do incomparável. Se você não perceber logo disso, você não vai tomar quentão, hein? Você precisa perceber que tem 40 milhões de pessoas atrás de você e que esses caras vão te cobrar no Maracanã, lá, 75 mil, 80 mil. Esse tipo de coisa vai acontecer. Alguém precisa explicar para ele isso. Alguém precisa explicar para ele isso. Que ele tem. A torcida do Flamengo não é coisa para principiante. A torcida do Flamengo não é para quem não conhece. Então precisa perceber logo isso. Tem que dar satisfação para a torcida, sim. Segundo ponto. Me surpreendeu dizer que o time está com problema de fluxo de caixa. O clube de regatas do Flamengo, que arrecadou 1 bilhão e 200 no ano passado, está com problema de fluxo de caixa? Tem isso? Ou é uma espetada na gestão passada? É espetar a gestão passada ou está com dificuldade? A gente precisa saber ao certo. A gente tem que ter uma coisa mais clara, né? O torcedor do Flamengo tem que ter informação mais clara. O BAP falou sobre isso recentemente, né? Não existe uma dívida, o Zinho já colocou aqui, e de fato o Flamengo não é um clube endividado. O Flamengo gastou um monte de dinheiro para comprar o terreno lá e tal, aquelas coisas todas. Que tô aqui conjecturando, porque eu não tenho acesso às contas do Flamengo, tá? Eu fico com as declarações que são trazidas pra gente. Talvez eles tivessem a expectativa de um caixa mais alto, só que houve o pagamento de um terreno para a construção do estádio, que foi um dinheiro muito alto. Então, talvez não esteja em acordo com o que eles esperavam encontrar. Mas o Flamengo está longe de ser um clube endividado. Mas acho que assim, só para não parecer que eles estão falando do nada, a gente viu matérias de gente que entende muito do assunto, o César Grafietti, o Rodrigo Capello, enfim, mostrando que é isso, que não tá, que a situação não é que está sobrando dinheiro para contratar qualquer jogador para sair seguindo naquela linha de contratações que o Flamengo fazia. Eu acho que se houvesse a necessidade, era uma outra coisa. Aí é o que o Zinho falou, o elenco é muito bom, os jogadores estão ali, você não tem a necessidade, então por que você vai sair torrando? Aí eu discordo de você, Pascoal, a coisa de dar satisfação à torcida, eu acho que é necessário, com entrevistas, falando, explicando, por que eu não vou contratar o Ibrahimovic? Eu estou pegando o exemplo que você citou ontem, de brincadeira. Porque o Ibrahimovic parou, assim não fica... não sobra para nenhum outro. Não sobra para ninguém, exato. Vamos usar o Zico? Pode usar o Zico. É que o Zico que eu estou falando do centroavante. Porque eu tenho Pedro, porque a gente entende que precisa de um centroavante hoje para ser um reserva, um cara que vai entrar eventualmente, que não vai precisar ter o mesmo nível do Pedro, até porque muitas vezes você cria problema. Essa poderia ser uma explicação. A explicação financeira me parece que não é falsa, quer dizer, ela vai ao encontro de matérias de gente competente que analisa balanço e que diz que de fato é isso, não é que está sobrando dinheiro também para você sair torrando. E eu acho que a satisfação para a torcida ela tem que ser muito mais no aspecto da comunicação do que nas contratações, porque se dirigentes de futebol no Brasil for se basear em desejo de torcida para contratar e mandar embora, cara, não, assim, manda embora o elenco a cada jogo. Isso, a cada mês você manda embora todo mundo, traz o outro. No caso, a declaração dele é diferente disso. Ele disse que não vai contratar para agradar a imprensa e não vai contratar para agradar a torcida. Não é assim. Por que não? Porque no Flamengo não é assim. Porque é o que o Zinho colocou. Já existe um elenco competitivo ali, sim, que é um mas a torcida do Flamengo não se contenta com o bom e barato. Mas tem outra coisa, eu não se responder em campo? Não contenta. A torcida do Flamengo não se contenta. Vai contratar um volante. Vai contratar um volante. Vai contratar um volante
Vou dizer não, assim, mas aí é um perfil diferente que está sendo buscado, porque já existe vendo? Já a expectativa aí da já saída tem uma outra alegação. Um volante, precisa contratar um zagueiro. Precisa contratar um zagueiro graúdo. Não adianta contratar zagueiro... Um zagueiro tem que contratar graúdo. Um volante tem que contratar um graúdo. Nervoso, um centroavante tem que contratar um valente. Não adianta pro Flamengo você contratar jogador mais ou menos. Ficou nervoso. O Flamengo já passou do tempo de ter jogador mais ou menos. Já passou. Mas tem jogador mais ou menos? Não tem jogador. Já passou. Não tem todos, não. Tem um ou outro mais ou menos. Como qualquer elenco. Mas, um ou assim, outro tem mais ou menos. Mas o Flamengo passou do tempo de ter jogador mais ou menos. Vocês vão me desculpar. São coisas diferentes, Pascoal. Eu não consigo ver o Flamengo... Primeiro, eu não acho que o Flamengo tá duro. Não tá. Eu não acho que o Flamengo tá duro. Não acho. Não acho que o Flamengo tá duro. Tenho dificuldade para entender isso. Muita dificuldade para entender isso. Segunda dificuldade... O cara chegou agora, Pascoal. Ele chegou agora. Ele está conhecendo o futebol brasileiro, está conhecendo o Flamengo. Então... foi o risco, né, que o BAP tem de trazer um cara que ainda está conhecendo. Ele está olhando para o elenco. Uma coisa é de longe, outra coisa ele está ali no dia a dia. É a experiência do cheiro da grama. Você trabalhou como gerente de futebol, como diretor de futebol. Você sabe o que eu estou falando. Uma coisa é a gente estar ali no vestiário, no campo, nos treinamentos, conhecendo, vendo a atmosfera, vendo tudo que tem. Ele conheceu a estrutura que o Flamengo tem. Ele olhou e deve ter visto vídeos e mais vídeos de todos os jogadores do elenco. Não tem uma loucura de ficar gastando dinheiro agora. Ele tem que ver. Bom, vamos ver. Fabrício Bruno, essa notícia, esse corre-corre, foi agora, nesse mês. Não tinha esse interesse do Cruzeiro na virada do ano, já fez proposta, não. Então, quando ele chegou, tinha esses zagueiros. Teve a saída do Davi Luiz, né, que ele explicou, né, a coisa dos ciclos e tudo, de baixar um pouco a folha, porque com a saída do Gabigol e do Davi Luiz, sobrou uma graninha boa. E agora vai observar o que ele tem no elenco, que é um elenco espetacular. O elenco do Flamengo, que tem aí, sem nenhuma contratação, é favorito para ganhar título. Ou não é? Não, é incomparável. Para brigar contra qualquer um elenco aí do futebol brasileiro. Você até fala que é o incomparável. Por ser incomparável, é que eu não acho que possa ser jogador meia colher. Inteirinho é o melhor. Mas aqui... Inteirinho é o melhor. Mas não está muito na frente. Elencos melhoraram. Ele vai observar isso. Ele tem agora esse início do Campeonato Carioca, tem a final contra o Botafogo, né? Para ir observando, ver o que ele vai ter de necessidade e mapeando. Só me permita uma ponderação, desculpa, gente, me permita uma ponderação. Claro. A Daniela trouxe aqui o seguinte, um zagueiro já era necessário porque o Davi saiu. Minha opinião. Né? Não, na sua opinião. Eu quero aproveitar a sua opinião e dizer que essa também é a minha opinião. Precisa de um zagueiro. Saindo o Fabrício Bruno, e me parece, assim, com todo o respeito às pessoas envolvidas no negócio, me parece que o Fabrício Bruno vai sair. Sim. Né? O fato é, ele pode sair daqui uma semana ou pode sair daqui um dia. Porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Então a gente não sabe se ele sai amanhã, se ele sai daqui uma semana. Mas a possibilidade dele sair é muito grande. Perfeito? Então precisa, primeiro, vamos começar pela zaga. Precisamos, talvez, de um jogador que tenha qualidade e pouca idade para ser o número 4 de zagueiro. E precisa ser. E o terceiro zagueiro tem que ser um gigante. Um zagueiro experiente precisa. O número 4 entre os zagueiros pode ser um que vá aparecer para o futebol. Fala aí no futebol brasileiro quem tem 3 zagueiros do mesmo nível. Não vai falar dos garotos, não. Tá. Você está falando de nome. Porque aí você vai no Palmeiras, tem 2 moleques que são maravilhosos. Sim. E daqui a pouco podem ser titular. Eu estou falando assim, graúdo. Graúdo, que você olha é a mesma coisa. Não, você quer que o reserva esteja no nível dos 2 titulares, é isso? Não, foi o que ele falou. Foi o que o Pascoal falou. O Flamengo hoje tem que ter um Flamengo hoje graúdo tem. Então, o Flamengo tem 3. Mas essa é a questão. O Flamengo tem 3 do mesmo nível, mas aí nós estamos contando que vai sair o Fabrício Bruno. Então precisa de um outro do mesmo nível. De um mesmo nível. A gente está cobrando o Flamengo, fazendo uma cobrança, uma pressão,
para que o Flamengo reponha um jogador que nem saiu até agora. É porque a gente começou o debate falando do meu posicionamento. Assim, o Davi Luiz já saiu e, para mim, o Flamengo precisa de mais um zagueiro para o elenco, além do Fabrício e do Cleiton como reservas e os 2 Léos como titulares. Essa é a minha visão. Então, se o Fabrício sair, tem que ter um zagueiro experiente nesse elenco para ser o primeiro reserva. Esse é meu ponto. Para mim, não tem discussão que se o Fabrício sair, você precisa trazer um zagueiro grande. Aí, muito obrigado, Jean. Não, mas muito assim, obrigado. O meu ponto pode concordar, não tem problema não, pode concordar. O meu ponto hoje é o Fabrício... Não, mas isso eu falei ontem ainda até. Está. O Fabrício ainda está, o Fabrício não saiu. Eu não acho que seja necessário, eu não sei a qualidade do garoto exatamente. Porque... O Cleiton é bom zagueiro, mas é um menino. O que joga na base? Porque eu vi muito poucos bom. jogos dele. Então, assim, não na tem... base é muito bom. Então, mas... Não, no profissional também, às vezes que ele precisou entrar, assim, não, mas ele já tá ele é um jogador que segura. Ele tem jogado, ele já jogou. Ele é bom jogador, ele foi destaque, ele foi de seleção de base. Exato. Né, tem um futuro pela frente, mas o ano passado tinha Davi Luiz, tinha Léo Pereira, Léo Ortiz e tinha o Fabrício Bruno. Exato. Então, é difícil para ele conseguir jogar. Foi difícil, mas ele é bom jogador. Jogou pouco, então, mas é isso que eu tô falando. E tudo bem, a gente... É óbvio que, por melhor que seja o garoto, então a gente fala o Zinho citou o Vitor Reis do Palmeiras. É óbvio que depois de jogar... É acima da curva, né? Esse é muito acima. Esse é muito acima da média. Agora, você também só tem certeza que ele é acima da média no momento que ele joga várias vezes com os profissionais e percebe que o cara mantém o nível de uma dupla de zaga, que era uma dupla de zaga muito forte. Mas o meu ponto é, hoje, então por isso que eu discordo de cobranças intensas para a contratação, porque se hoje você pegar, sei lá, os 5 principais elencos do futebol brasileiro, e aí montar uma telinha aqui, e a gente colocar aquelas telinhas com os 11 titulares, e entre parênteses, o reserva de cada titular, não vai ter comparação o nível de elenco que o Flamengo tem nestes 22 em relação aos outros. E aí, assim, inclusive em relação ao Pablo, porque também tem uma mania aqui no futebol brasileiro que é olhar para certos jogadores e descartá-los porque eles tiveram uma temporada ruim, seja tecnicamente ou seja do ponto de vista físico. Ele se machucou, o Pablo ficou quase o ano inteiro parado. Então, por isso que eu digo. Não dá pra gente falar da temporada passada dele, né? No Botafogo. No Botafogo. E é por isso que eu digo. Eu acho que assim, o Pablo é um jogador que, treinando agora, no dia 8 de janeiro, ele tem uma pré-temporada, ele tem um campeonato para basicamente entrar em forma, para fazer jogo atrás de jogo, para ganhar minuto, para ficar bem. E esse jogador bem fisicamente, se não tiver nenhum novo problema físico, porque a gente sabe que o jogador que fica um ano parado muitas vezes volta e começa a ter lesão muscular atrás de lesão muscular, mas esse é um cara que se a gente põe na lista dos 22 ali e você bate o olho como reserva do Flamengo, você fala, cara, esse jogador é bom, esse jogador tem qualidade, então assim... Também o descarte de certos jogadores porque não atuaram, porque estavam machucados ou porque não atuaram porque era a escolha do técnico, a partir do momento que você recomeça um trabalho, acho que todos esses caras têm que ser considerados. E o Flamengo tem muito jogador nessa situação. Tem muito jogador que jogou menos do que deveria ter jogado, sobretudo por problemas físicos, né? Sim, e acho que também é um acerto da diretoria chegar fazendo esta outra troca, porque, olha, era muito problema de... Ok, foram muitas lesões que não tem nada a ver com preparação. Sim, foram lesões musculares na maior parte do tempo, então é difícil você julgar. Eu concordo com você. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo, e um detalhe importante agora é o seguinte, o Flamengo enviou a proposta oficial para o Qarabağ pelo atacante Juninho. A oferta foi de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, de forma parcelada. O Flamengo conta com a vontade do jogador, que desistiu de ir para o Sevilha da Espanha após ouvir o projeto do Flamengo para a temporada 2025. É como a gente já sabe, né? É um projeto grandioso. O Boto já falou que o Flamengo, o projeto é ganhar tudo em 2025, fazer um time soberano. E agora vamos ver se isso vai acontecer nesse comando do José Boto, né? Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários referente ao jogador do Qarabağ, o Juninho. Na sua opinião, seria uma boa contratação? Vamos ficar de olho e vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo agora começa a sua
pré-temporada, né? Vai viajar para os Estados Unidos, fazer a sua pré-temporada e aí depois se inicia no Campeonato Carioca. Vamos ficar de olho, nação. Qualquer novidade nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.